E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 19/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa do Nordeste, Ceará e Juazeirense. O Ceará é o terceiro e o Juazeirense o quinto. Nos últimos 5 jogos o Ceará venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Juazeirense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Ceará. Palpite, Casa vence. Confiança e Sampaio Correia. O Confiança é o 7º e o Sampaio Correia o 8º. Nos últimos 5 jogos o Confiança venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Sampaio Correia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Sampaio Correia. Palpite, Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. CSA e Bahia. O CSA é o primeiro e o Bahia o segundo. Nos últimos 5 jogos o CSA venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Bahia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Palpite, Fora vence, empate anula. Souza e Fortaleza. O Souza é o 8º e o Fortaleza o terceiro. Nos últimos 5 jogos o Souza empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam sim nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos o Fortaleza venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, Fora vence. Vitória e Sport. O Vitória é o segundo do seu grupo e o Sport o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Vitória venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Sport venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Colombiano, Santa Fé e Bucaramanga. O Santa Fé é o 10º e o Bucaramanga o 17º. Nos últimos 5 jogos o Santa Fé venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Bucaramanga venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 6 vezes no ano passado, sendo 3 vitórias do Bucaramanga, 2 do Santa Fé e um empate. 1-0, 1-1, 1-0, 3-2, 1-0 e 3-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Nacional contra Tolima. O Nacional é o segundo e o Tolima o nono. Nos últimos 5 jogos o Nacional venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Tolima venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 7.
Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Nacional, uma do Tolima e um empate. 3-1, 1-0, 1-1 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa Verde, jogo de volta. Goiás e Brasiliense. No jogo de ida foi 3-3. Nos últimos 5 jogos o Goiás empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Brasiliense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite, casa vence, empate anula. Paysandu e São Raimundo. No jogo de ida foi 2-2. Nos últimos 5 jogos o Paysandu venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o São Raimundo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Copa do Egito, Al-Masry contra Zed. O Al-Masry é o terceiro e o Zed o quarto. Nos últimos 5 jogos o Al-Masry venceu 3, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 2. Ambas marcam não em 6 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Zed venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Zamalek contra El Gona. O Zamalek é o terceiro e o El Gona o segundo. Nos últimos 5 jogos o Zamalek venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2, empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o El Gona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 6 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Zamalek. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga dos Campeões Feminina, jogo de ida. Wolfsburg contra Barcelona. Nos últimos 5 jogos o Wolfsburg venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Ambas marcam não em 6 de 10. Nos últimos 5 jogos o Barça venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester City e Chelsea. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Chelsea. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.